Bom, agora a gente vai manter contato com o Dr. Renato Silva, que vai nos trazer aí informações a respeito de direito ao consumidor. Olá, Renato. Bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Ensinos, tudo bem, Cláudio? Bom dia, Renato. Prazer falar com você, viu? A Renata é um grande amigo aí, já de muito tempo, trabalhamos Verdade. juntos. Uma pessoa sensacional que eu admiro muito. Prazer é todo nosso, com Obrigado, certeza. gente. Verdade. Doutor Renato, eu estava falando com o Muito Cláudio, obrigado, né? prazer em revê-los também, viu? Eu estava falando com o Cláudio que às vezes você está em casa ali fazendo alguma coisa, né, ocupado ali, preocupado com alguma situação e recebe aquelas ligações indesejadas, né? Aquelas ligações oferecendo planos para você adquirir aí de telefonia, seja de internet, também recebe oferecimento, né, de produtos ou cobrando dívidas que você já pagou. Ou seja, é uma coisa muito chata, né? Ninguém gosta, é um absurdo isso. E o que o consumidor pode fazer numa situação como essa, doutor Renato? Bom, várias pessoas devem ter conhecido alguém ou até ter recebido esse tipo de ligação porque esqueceu um boleto ou porque não conhece a pessoa ou ligou oferecendo algum produto. Bom, em via de regra, não existe nenhuma lei que proíbe a pessoa ligando, oferecendo esse tipo de produto, tá? Ou até mesmo cobrando a pessoa fazer o pagamento, desde que essa dívida seja existente. Só que a cobrança, ela não pode estipular o bom senso. O que seria o bom senso? É o padrão normal. Por exemplo, não pode ligar de final de semana, aquelas ligações insistivas que a pessoa liga de um número, você não atende, ela pega, liga de outro número e depois liga de novo, depois de 5 minutos liga de novo, mesmo você falando que você não quer o produto, que você não deseja ter aquele tipo de comercialização, a pessoa insiste, tá? E várias vezes, aí o que acarreta aí o problema? São aquelas várias ligações, várias vezes por dia, ou venda de produto, ou até mesmo cobrança. Então, é considerada essas ligações indevidas, não porque a dívida não existe, é porque é um horário inoportuno, insistente, tá? Então, isso é proibido. Inclusive, aqueles atendimentos digitais, acho que todo mundo já deve ter recebido. Se você é fulano e tal, digite 1, se não é, digite 3, se conhece a pessoa, digite 4, se não deseja responder, digite 5. Então, são máquinas já programadas para fazer esse tipo de ligações várias vezes por dia, inúmeras vezes. Então, isso acaba por muitas vezes aborrecendo o consumidor, incomodando e por muitas vezes até a pessoa acaba fechando por incomodar tanto, né? Aí, neste caso, já devido a inúmeras reclamações dos consumidores, tá? Aqui no estado de São Paulo já existe uma lei, lei 15.42.6 de 2014, que diz que as ligações, tanto para oferecimento de produtos quanto para cobrança, podem só ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, e sábado, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Sábado, domingo e feriado, por exemplo, não podem ser feitas essas ligações, tá? Sendo feitas as ligações, cabe ao consumidor pegar protocolo, gravar a conversa, conseguir printar o número que está ligando, os horários que está ligando, e aí sim, comprovado que essa cobrança ou oferecimento está muito abusivo, pode se ingressar com uma ação. Existem 2 sites disponíveis, provavelmente vai estar no link do programa, que a pessoa pode se cadastrar para que não receba esse tipo de oferta de propaganda, de publicidade. Não me perturbe e não me ligue. Nesse caso, vai ser cadastrado para que a pessoa não receba nenhuma oferta de operadora em horários ou qualquer tipo de oferta, tá? Entretanto, as cobranças devidas, elas podem ser feitas nesse horário, porque esse cadastro é para evitar que seja ofertado o comércio de produtos para aquela linha. Então, hoje já existe mecanismo para que isso ocorra. Mesmo fazendo o cadastro, continuando as ofertas em inúmeras ligações, cabe sim o consumidor aí ingressar com uma ação aí de reparação aí por descumprimento, em ser importuno, horários inapropriados, aí sim cabe uma ação. Perfeito. O Cláudio Motorim também tem uma pergunta para você, doutor Doutor Renato. Renato, há possibilidade de se cobrar dívidas prescritas, ou seja, aquelas que já venceram, aquelas que já não existem mais, ou que foram pagas?
Sim, nesse caso, vamos dizer assim, a gente fala de dívida prescrita, mas como o pessoal conhece, é aquela dívida caducada, né? Que houve a caducagem, ou seja, a pessoa tem uma dívida, ela foi inserida no SPC Serasa ou crédito, dívida dos consumidores, né? E aí a pessoa teve o nome inserido, ficou ali durante 5 anos ali, e a pessoa acabou não pagando e a empresa ela tem que retirar aquele nome do cadastro de mal pagadores. Retirar os bancos ou a credora, ela diz que ela vende essa dívida para outra empresa e essa outra empresa ela começa a fazer as cobranças. Então, a cobrança de dívida prescrita, ela não é proibida. Não existe nenhuma lei que proíbe a cobrança, tá? Entretanto, o cliente, o consumidor, tem que saber que aquela dívida ali é prescrita. E como eu havia dito, essa nova empresa que comprou a dívida, eles alegam pelo telemarketing falando que aquela dívida ela vai ser inserida novamente no cadastro de devedores porque gerou uma nova dívida. Como a empresa comprou aquela dívida antiga, vai ser inserida uma nova dívida e ser novamente cadastrado no cadastro de mal pagadores do consumidor. O que não é verdade, o que não é possível, tá? Então, não posso inserir, mesmo que tenha vendido essa suposta dívida para outra empresa, não pode ser inserida de novo no cadastro de mal pagadores. Neste caso, se isso ocorrer, cabe sim uma indenização por dano moral, tá? Reparação e negativação indevida por dívida prescrita. O que eu digo para os clientes é que eles tenham uma referência, eu peço a informação para a pessoa que está ligando para ele, informando da onde aquela dívida, da onde surgiu, quanto tempo surgiu, e ele tenha ciência da onde que vem vindo. Se ele viu que já foi prescrito, já passou de 5 anos, fica a critério dele fazer o pagamento ou não. Porém, a maioria dos telemarketers, eles não informam isso, eles muitas vezes xingam a pessoa de caloteira e começam a ligar várias vezes e até em horários inapropriados, e mesmo que você tente entrar com uma ação, essa empresa normalmente já sumiu do mapa, você não consegue ingressar com a ação, mesmo que você tenha isso, você não consegue executar. Então isso ainda está sendo meio que julgado para entender se isso é devido, essa venda ou não, se as cobranças é possível. Até então a cobrança é possível, tá? De dívida prescrita, mas a inserção do nome do devedor no cadastro não. Tá certo. O doutor Renato, vamos imaginar que a pessoa ela tenha ali o nome inserido, né, no SPC por uma dívida que ela já pagou. Isso aí pode acontecer. O que aquela pessoa tem que fazer? Ela quer se livrar daquele problema, daquele pepino que está impedindo ela de comprar as coisas ali no comércio, o nome está ali sujo. O que a pessoa tem que fazer quando acontece uma situação como essa? Bom, Encinas, isso é mais comum do que a gente imagina, né? A pessoa pode ter o nome inserido por vários motivos. Fraude, tá? A pessoa fraudou o documento dele e colocou, fez o cadastro, acabou entrando com os dados deles e fez algum tipo de compra, tá? A pessoa pagou o boleto ou alguma dívida e o credor não deu baixa no sistema e aí foi inserido indevidamente, mesmo sendo pago. Pessoas com nomes iguais, né, pode ter sido inserido indevidamente, então vários motivos podem ocorrer de ser inserido de forma indevidamente no cadastro de malpagadores. Bom, feito isso, o cliente verificou que a dívida não é dele, que nunca existiu, cabe sim uma ação de indenização por dano moral aí, tá? Como por exemplo, eu tive um caso que a pessoa ele nunca teve qualquer vínculo com uma operadora de celular e tinha uma dívida lá e ele não conseguia alugar uma casa. E entramos com a ação com reparação de danos morais, tá? O juiz reconheceu que houve realmente dano, porque a locadora, a imobiliária, ela se negou a alugar a casa para ele porque ele estava com o nome sujo. E ele teve que pagar a dívida, mesmo não sendo nele, para que o nome dele fosse retirado e ele conseguisse alugar a casa. Lógico, com a ação ele conseguiu a devolução desse valor que ele pagou e a indenização por dano moral. E o que acontece? Os danos causados pela inserção do nome indevido no cadastro dos maus pagadores por exemplo, se eu estou em um concurso público, eu não posso assumir o cargo porque meu nome está negativado, eu não consigo um financiamento de carro, eu não consigo um financiamento de casa, então o crédito em loja ele pode ser negado porque seu nome está sujo nesse SPC Serasa, emissão de talão de cheque ele também pode ser negado. Então assim, comprovado que há realmente danos, tá? A pessoa pode entrar com a ação. E no caso de comprovação de danos assim humilhantes, no caso de dano moral,
e a gravidade dele, a tendência é majorar o valor da indenização. A maioria da jurisprudência já entende que a inserção indevida do cadastro de maus pagadores já é, por si só, um dano moral que deve ser indenizado. Perfeito. Então, o meu conselho é que as pessoas procurem um advogado, tá? Explique a situação para que possa ingressar com a ação. Porque o transtorno é enorme, né? Você citou uma lista aí de coisas que a pessoa fica impossibilitada, né, Cláudio, de fazer. Exatamente, Encinas. É um problema sério, porque você acaba recebendo um monte de ligação. Eu tive um problema dessa natureza com assinatura de revistas da editora Treza, a revista Isto É, por exemplo, e eu já tinha pago todas os boletos, débito em conta e tal, e eles insistiam na cobrança porque era uma empresa terceirizada. Até que, depois de 15 anos como assinante, eu simplesmente parei de assinar. Aí começaram a cobrar a assinatura que eu não era mais assinante. É complicado essa questão das ligações realmente, e elas atrapalham e deixam a gente muito irritado, né? Tanto é, só para completar, que agora tem a lei de cadastro, né, a lei de sigilo dos dados do consumidor, então está sendo questionado esse quesito, né? Posso vender essas informações? Porque, teoricamente, a dívida existe a dívida e essas informações é vendida para uma outra empresa. Então, isso está sendo questionado, se é possível fazer essa venda, se não é, porque é permitido, mas o bem da realidade é que as empresas que fazem a cobrança, elas insistem e elas ligam de vários números, e apesar do ônus da prova ser da empresa, né, do exequente, por se tratar de relação de consumo, para você entrar com uma ação, você tem que ter a comprovação que aquela empresa realmente está cobrando. E aí, quando você vai atrás do número que te ligou, da empresa, normalmente não consegue encontrar nada. Perfeito. Olha, eu agradeço, Renato, a sua participação, né? Muito importante, trazendo informações aí para os nossos internautas, para os nossos ouvintes, pessoas que realmente passaram por esse problema. É muito comum, né? Hoje em dia, você receber esse tipo de ligação, ser importunado e até, às vezes, chegar a esse ponto de ter o nome sujo, né? Por uma conta que você já pagou, né? Realmente é uma situação complicada, mas com as informações aí do Dr. Renato, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aí a resolver esse tipo de problema. Muito obrigado, viu, Renato? Um bom dia para você e um ótimo feriado amanhã também. Eu que agradeço, Encinas. Obrigado, viu, Cláudio? Prazer em revê-los. Um abraço. Prazer todo meu.